Você sabia que não é necessário ter um KNAI específico ou fazer uma alteração no seu contrato social para participar de uma licitação cujo objeto é diferente? Por exemplo, você é uma empresa que fornece material de construção e você quer participar de uma licitação de material de limpeza, só que você não tem esse KNAI de material de limpeza. Você sabia que não é preciso ter esse KNAI específico? Fica até o final do vídeo, que hoje eu vou te explicar como. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gabriel de Mello, trabalho com licitação há alguns anos. Sou estudante de Direito. Minha ideia no futuro, como muitos já sabem que acompanham o canal há mais tempo, é, ao término da faculdade, me tornar advogado nessa área. Hoje já auxilio diversas empresas a participarem de licitações, a ganharem atas, ganharem contratos administrativos, venderem de fato seus produtos e seus serviços para o governo. E auxilio também alguns advogados que atuam nesta área e precisam de um conhecimento um pouco mais técnico, tendo em vista que hoje eu sou pregoeiro no Exército Brasileiro há alguns anos, trabalhando na área do lado de cada administração, e quando não tem nenhuma, quando a licitação não faz parte do comando do Exército, aí sim eu consigo auxiliar diversos advogados e fornecedores, e estou aqui para te ensinar tudo e mais um pouco sobre licitação. Então, sobre o KNAI é algo muito interessante. E é até importante saber, não apenas os fornecedores, mas também os funcionários públicos, porque existe essa falta de conhecimento também pelos servidores públicos de forma bem ampla. A gente vê muito aí, muita gente sendo eliminada, inabilitada do pregão por não ter um KNAI específico. E muita gente também aumentando demais, fazendo uma alteração no contrato social, aumentando muito seus KNAIs secundários para poder executar aquele objeto da licitação, e isso não é necessário. Na licitação, a legislação ela diz o que vai te habilitar ou não, e no edital sempre vai estar lá o que é necessário para a proposta e o que é a fase de proposta e o que é necessário para a fase de habilitação. Na fase de habilitação, a legislação é bem clara quanto àquilo que se deve solicitar. Não cabe ao poder público, à administração pública, melhor dizendo, solicitar coisas diferentes, coisas a mais, extrapolando a esfera que o legislador deu, que a lei dá, tá bom? Então, existe uma qualificação, uma habilitação jurídica, que é você tá em dia com a sua... tem lá o seu contrato social, você é realmente o representante legal, tem lá, você está apto a fornecer para o governo público. Existe uma habilitação, uma qualificação econômica financeira para saber se você tem saúde financeira para arcar com os custos daquela ata, para que o poder público não fique na mão, às vezes por você estar passando por um processo de falência, ou você não tem poder aquisitivo suficiente. Por exemplo, uma empresa cujo capital, a movimentação financeira é de apenas R$ 10.000, querendo participar em um contrato social de R$ 10.000 apenas, querendo participar de uma ata de R$ 10 milhões, ela não tem saúde financeira para isso. E existe uma qualificação técnica. Nessa qualificação técnica, em nenhum momento o legislador ou até mesmo os editais vêm solicitando o KNAI. E se o edital solicitar, por falta de previsão legal, cabe uma impugnação antes do pregão ocorrer em data prevista e tudo mais. A gente pode falar isso em outro vídeo, como é que faz impugnação. Mas não solicita em nenhum momento KNAI. Na parte de qualificação técnica, a solicitação é de um atestado de capacidade técnica, que cá entre nós é muito mais difícil adquirir um atestado de capacidade técnica ou de uma outra empresa ou um outro órgão público vai ter que dizer que você já entregou um item similar em quantidades, ali uma certa porcentagem daquilo que vem sido solicitado. Por exemplo, você quer participar de um negócio de desinfetante, aí chega a prefeitura de São José e fala que emite um atestado de capacidade técnica para você, dizendo, essa empresa já forneceu em tal data 50 sabão em pó, e você quer ganhar 100 desinfetantes. Aquela qualificação técnica é o suficiente. Tem a ver com aquele objeto, ou seja, você já entregou um objeto em quantidades similares
para um poder público e o poder público está te dizendo, olha, ele já entregou, ele fez tudo certo. Ele tem capacidade técnica de fornecer esse tipo de produto. Então o KNAI, em nenhum momento ele é solicitado. E Gabriel, você está falando isso somente com base nisso, porque não é solicitado no edital, porque o legislador não falou sobre isso? Não. Na verdade, existem diversos acórdãos do Tribunal de Contas. Para quem não sabe o que é acórdão, são decisões dos tribunais de conta da União, das turmas do Tribunal de Conta da União, onde diversas formas, ó, acórdão número 571 de 2006 da segunda Câmara, lá do Tribunal de Contas da União, concluiu então ser irrazoável exigir que o objeto social, ou seja, o KNAI, preveja minuciosamente cada subatividade ligada à atividade principal desempenhada. Aqui era um caso onde o objeto não existiu o KNAI dessa empresa que ganhou e a outra empresa que perdeu, né, que gostaria de ganhar, que queriam que ela fosse eliminada, entrou com um processo no Tribunal de Contas e perdeu e abriu esse precedente. Em 2011, acórdão 1203 de 2011, plenário, mais uma vez, disse que a inabilitação, que daí foi o poder público que inabilitou por causa do KNAI, a empresa que foi inabilitada entrou com o processo e venceu. O TCU entendeu mais uma vez o KNAI específico para esse tipo, e olha que não é nem fornecimento de material, que é a minha segunda parte onde eu queria chegar, só que o vídeo vai ficar muito longo, era para transporte, ou seja, era para serviço, o que na verdade é até um pouco mais plausível se solicitar um KNAI específico, mas até nisso o Tribunal de Contas já entendeu que mesmo para serviço, que é algo mais técnico, se a empresa apresentou capacidade técnica através de atestados de capacidade técnica, se ela já foi habilitada, se ela entregou documentos que comprovem sua capacidade em fornecer esse serviço, acabou. Ela não precisa de um KNAI. Até porque, se ela chegou a esse ponto, ela é o melhor preço daquele momento. Porque você vai inabilitar uma empresa que tem capacidade técnica de entregar o produto, de realizar aquele serviço, você vai inabilitar essa empresa sendo ela o menor preço para o poder público, e isso é muito ruim. Porque por causa disso, só porque ela não tem o KNAI, eu vou ter que contratar um serviço mais caro ou comprar um produto mais caro. Porque esse era o melhor lance, o próximo lance vai estar mais caro. Então, sabendo que é uma vantajosidade para a administração pública, sabendo que ela tem capacidade técnica, ou seja, legalmente, ela está habilitada na forma técnica, se o edital solicitar, que tem muitos editais que nem solicitam capacidade técnica, a grande maioria, e aí uma outra crítica, vemos vários pregoeiros solicitando capacidade técnica, quando o edital não pede capacidade técnica. É uma falta de conhecimento muito grande do próprio servidor público. Infelizmente, é uma realidade no Brasil, porque é um tipo de função que é obrigatório, o cara não pode negar, o servidor público não pode negar, não é lá a melhor função, tá ligado, né? Não é lá a melhor função, então, na verdade, é uma função bem pesada, bem puxada, requer uma quantidade de estudo absurda e uma responsabilidade imensa. Então, quase ninguém quer ser pregoeiro e, quando acaba fazendo tudo meio jogado com a barriga, porque não quer buscar esse conhecimento a mais. Então, isso eu poderia ficar citando acórdãos aqui diversos. Acórdão número 9.365 de 2015, acórdão 444 de 2021, já com a nova legislação. Então, senhoras e senhores, não há necessidade de você ter um KNAI específico para o objeto. Só um detalhe: se você quer mais segurança, se você for fornecer um serviço, aí sim eu indicaria você fazer uma alteração no seu contrato social para ter mais segurança. Não que o poder público pudesse te eliminar, mas como tem a ver com serviço e o serviço requer uma capacidade mais técnica, então seria interessante um KNAI ali para não ter discussões, evitar recursos, evitar problemas de o servidor público não entendeu da mesma forma que eu, vou ter que entrar no Tribunal de Contas da União com um processo para poder ganhar. Então, para evitar essa problemática. Agora, se for para fornecimento de material, aí não há necessidade mesmo. Várias empresas que nós auxiliamos, que nós assessoramos, o cara é material de construção e a gente fornece, a gente entra em pregões de material de limpeza, pregões de materiais de expediente, como papel, caneta e tudo mais, ele não tem nem um KNAI secundário para isso. E ele vence todas as vezes em que alguém entrou com recurso, nenhuma vez nós fomos inabilitados,
um fornecimento de material por causa de KNAI, mas todas as vezes que alguma empresa ousou entrar com recurso, nós assessoramos aquela empresa e a empresa que tinha ganho, né, nosso cliente, e ela criou o recurso dela com base nesses argumentos. E nós sempre saímos vitoriosos. São milhares de reais aí que nós salvamos em atas e pregões tradicionais que nós salvamos para aquelas empresas com base nesses argumentos. Então fique ligado. O KNAI não há necessidade de ser específico, tá bom? Gostou do vídeo? Ficou até aqui? Quer saber um pouco mais sobre licitação, sobre o mundo empresarial? Se inscreve no canal, curte o vídeo porque ele ajuda a espalhar mais essa informação, mostra pra gente que você está gostando do vídeo, aumenta a quantidade de visualizações, isso nos motiva a trazer mais conteúdo, mais vezes, com maior quantidade de informação, com maior informação técnica, quem sabe melhorar um pouco esse ambiente, já compramos aqui um microfone, aos pouquinhos a gente vai se habituando. Um grande abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e até a próxima.